O relógio do juízo final ou relógio do apocalipse é um relógio simbólico mantido desde 1947 pelo Comitê de Diretores do Bulletin of the Atomic Scientists da Universidade de Chicago. O dispositivo utiliza uma analogia onde a raça humana está a minutos para meia-noite, onde a meia-noite representa a destruição por uma guerra nuclear. Desde sua introdução, o relógio vem aparecendo na capa de cada exemplar do Bulletin of the Atomic Scientists. A primeira representação do relógio foi produzida em 1947, quando a artista Martha Langsdorff, esposa do físico Alexander Langsdorff Jr., foi convidada pelo cofundador da revista Eamon Goldsmith para desenhar uma capa para a edição de junho. O número de minutos para meia-noite, uma medida do nível nuclear, de aparelhamento e tecnologias envolvidas, é atualizado periodicamente. A criação do relógio. A velocidade e a violência da evolução da tecnologia nuclear foram de tirar o fôlego, mesmo para as pessoas envolvidas no seu desenvolvimento. Em 1939, os renomados cientistas Albert Einstein e Léo Szilard escreveram para o presidente dos Estados Unidos sobre uma descoberta muito poderosa na área da tecnologia nuclear, que poderia ter consequências bélicas tremendas. Uma única bomba nuclear transportada de navio e detonada em um porto poderia muito bem destruir todo o porto. Era uma possibilidade muito significativa que não poderia ser ignorada. Essa carta levou à criação de um enorme projeto de colaboração científica, militar e industrial, o Projeto Manhattan, que, em apenas 6 meses, produziu uma bomba muito mais poderosa que a imaginada por Einstein e Szilard, capaz de destruir uma cidade inteira e sua população. E, poucos anos mais tarde, os arsenais nucleares já eram capazes de destruir toda a civilização como a conhecemos. A primeira preocupação científica de que as armas nucleares poderiam ter o potencial de pôr fim à humanidade veio dos cientistas envolvidos nos primeiros testes nucleares. Sua preocupação era que as novas armas pudessem acidentalmente incendiar a atmosfera da Terra. Essas preocupações foram rapidamente desmentidas e, felizmente para todos os envolvidos, comprovou-se que eram falsas. Mesmo assim, muitas pessoas que trabalharam para o Projeto Manhattan continuaram a ter fortes reservas sobre o poder das armas que ajudaram a produzir. Depois da primeira tentativa bem-sucedida de dividir o átomo na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 1942, confirmando seu potencial de liberar energia, a equipe de cientistas que trabalhava no Projeto Manhattan se dispersou. Muitos deles mudaram-se para Los Alamos e para outros laboratórios do governo, a fim de desenvolver armas nucleares. Outros permaneceram em Chicago conduzindo suas próprias pesquisas. Muitos desses cientistas haviam emigrado para os Estados Unidos e conheciam muito bem a conexão entre a ciência e a política. Eles começaram a organizar ativamente uma tentativa de garantir um futuro seguro para a tecnologia nuclear. Eles ajudaram, por exemplo, a fazer avançar o relatório Frank em junho de 1945, que previa uma corrida de armas nucleares cara e perigosa, e apresentaram argumentos contra um ataque nuclear de surpresa ao Japão. Naturalmente, suas recomendações não foram aceitas na época pelas pessoas responsáveis pela tomada de decisões. Esse grupo criou o Boletim dos Cientistas Atômicos de Chicago e sua primeira edição foi publicada apenas 4 meses após o ataque com bombas atômicas a Hiroshima e Nagasaki, no Japão, com o apoio do reitor da Universidade de Chicago e em colaboração com colegas especialistas em legislação internacional, ciência política e outros campos correlatos. Eles ajudaram a criar e apoiar um movimento global de cientistas e cidadãos, capaz de afetar a ordem nuclear global. Esse movimento teve sucesso notável, por exemplo, ao estabelecer o tabu nuclear, tanto que, em conversas privadas, o secretário de Estado norte-americano chegou a queixar-se de que o estigma da imoralidade evitava que os Estados Unidos usassem armas nucleares. Ao decidirem manter sua sede em Chicago, os fundadores sinalizaram sua intenção de priorizar a colaboração com seus colegas cientistas e membros do público sobre os desafios éticos e políticos da tecnologia nuclear, sem se voltar para os líderes políticos e militares que tanto haviam depreciado suas preocupações até então. Eles argumentavam que a pressão do público era fundamental para a responsabilidade política e a educação era o melhor canal para garantir essa pressão. 2 anos após a sua criação, o boletim decidiu mudar sua apresentação,
deixando de ser um boletim impresso para adotar um formato de revista, a fim de atingir maior quantidade de leitores. Foi nesse ponto que seus responsáveis chamaram a artista Mathilde Longsdor para desenhar um símbolo para a nova capa, e ela produziu o primeiro relógio do juízo final. Casada com um dos cientistas do Projeto Manhattan, Longsdor compreendia a urgência e o desespero que seu marido e os colegas sentiam sobre a gestão da tecnologia nuclear. Ela criou o relógio para chamar a atenção para a urgência da ameaça que eles vislumbravam e também para sua crença de que os cidadãos responsáveis poderiam evitar a catástrofe com sua mobilização e envolvimento, pois a mensagem do relógio foi que seus ponteiros poderiam mover-se tanto para frente como para trás. Em 1949, a União Soviética testou suas primeiras armas nucleares. Por isso, o editor do boletim moveu os ponteiros do relógio de 7 para 3 minutos para meia-noite. Ao fazê-lo, ele ativou o relógio, que deixou de ser uma metáfora estática e passou a ser dinâmico. O relógio evoluiria para um símbolo que, segundo Kenneth Benedict, ex-diretora executiva do boletim, é um aviso para o público sobre como estamos perto de destruir o nosso mundo com tecnologias perigosas fabricadas por nós mesmos. É uma metáfora, um lembrete dos perigos que devemos abordar se quisermos sobreviver no planeta. Em 1953, o relógio moveu-se adiante mais uma vez, para 2 minutos para meia-noite, depois que os Estados Unidos e a União Soviética detonaram as primeiras armas termonucleares. Foi o mais próximo da meia-noite que o relógio esteve no século XX. Como ler o relógio? Mas o que realmente indicam esses tempos e movimentos? É fácil interpretar o relógio do juízo final da forma que fez a minha professora, como uma previsão do tempo que resta para a humanidade, algo que seria muito difícil de se prever e é de pouco uso se a sua intenção for evitar o apocalipse em vez de simplesmente prevê-lo. Uma leitura mais plausível é que o relógio se destina a indicar o nível atual de risco enfrentado pela humanidade, e algumas pessoas, de fato, tentaram determinar isso. Em 2003, Martin Rees, o cosmólogo e astrônomo real do Reino Unido, argumentou: acho que a probabilidade é de não mais de 50% que a nossa atual civilização na Terra sobreviva ao final do presente século. Ele não é o único com essa opinião em um banco de dados dessas avaliações de risco, reunidas por um pesquisador da Universidade de Oxford, no Reino Unido, contém atualmente mais de 100 previsões de diversos cientistas e filósofos que estudam o assunto. Mas essas estimativas, por mais úteis que sejam, são consideradas avaliações de longo prazo e não fotografias em tempo real do nível de risco atual. Já outros observadores dedicados do relógio, como eu, interpretam os movimentos do relógio do juízo final de forma um pouco diferente. Seu objetivo não é nos dizer o tamanho do risco enfrentado pela humanidade, mas a eficácia da nossa reação a esse risco. É um consenso, por exemplo, que a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, foi o mais perto que o mundo já chegou à guerra nuclear, mas esse episódio não fez movimentar o relógio. Já o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares de 1963 testemunhou a mudança dos ponteiros do relógio para trás em 5 minutos inteiros. E isso faz sentido, pelo menos para os pesquisadores dos riscos existenciais, como eu próprio. Vários amigos me consultam para ter informações em momentos de aumento da tensão política global, como a crise diplomática de 2017 entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte ou o colapso do acordo nuclear com o Irã, em 2018. Mas geralmente eu preciso desapontá-los. Nós simplesmente não passamos a maior parte do tempo estudando ou nos preocupando com eventos como esses. Na verdade, são flutuações perfeitamente normais da política e da diplomacia internacional. O que preocupa pessoas como eu é, primeiramente, a existência de armas que os líderes poderiam detonar nessa crise. Em segundo lugar, as instituições e estruturas inadequadas e, às vezes, disfuncionais que temos para impedir que eles as detonem. Esses problemas não são criados por crises globais individuais, sua natureza é sistêmica e é isso que o relógio do juízo final tenta medir. Mudanças de tempo. O relógio foi iniciado em 7 minutos para meia-noite durante a Guerra Fria em 1947, e tem sido posteriormente avançado ou retrocedido em intervalos regulares, dependendo do estado mundial e da perspectiva de uma guerra nuclear.
O ajuste é relativamente arbitrário, feito pela diretoria do Bulletin of the Atomic Scientists em resposta aos acontecimentos mundiais. O ajuste do relógio não tem sido feito rápido o suficiente para denotar certos eventos. A crise dos mísseis de Cuba em 1962, por exemplo, alcançou seu auge em algumas semanas, e o relógio não foi ajustado durante aquele período. Provavelmente esse evento seria a tão temida meia-noite da humanidade. Não obstante, alterações no relógio geralmente atraem atenção. Em 26 de janeiro de 2017, houve um avanço de 3 para 2 minutos e 30 segundos para meia-noite, a primeira mudança com uso de fração desde 1947. Em 25 de janeiro de 2018, foi anunciado um avanço para 2 minutos para meia-noite. A última vez que o relógio marcou esta hora foi em 1953, quando os Estados Unidos e a União Soviética testavam dispositivos termonucleares. Em 23 de janeiro de 2020, foi anunciado um avanço para 100 segundos, 1 minuto e 40 segundos, para meia-noite. Foi o marco mais próximo da meia-noite desde a criação do relógio, em 1947. Em 27 de janeiro de 2021 foi anunciado que os ponteiros do relógio do juízo final não avançariam e continuaria a mostrar o mesmo horário definido no ano passado, 100 segundos para meia-noite. O que podemos esperar no futuro próximo? A atual pandemia expôs as fraquezas dos governos atuais. A desigualdade da reação à Covid-19 e a falta de liderança global para trabalhar para a vacinação universal e erradicação da doença não são um bom presságio para a prevenção das ameaças existenciais. Igualmente frustrante foi a falta de progresso na cúpula do clima COP26. Mas estamos também observando o aumento da preocupação global com a aceleração da crise da biodiversidade e a contínua fragilidade dos esforços internacionais para lidar com a questão. Suspeito que continuaremos a ver preocupações expressas sobre as tensões da política internacional, especialmente entre os Estados Unidos, Rússia, Irã e China, mas agora sabemos que elas já estão se alastrando para conflitos muito reais na zona cinza da cibersegurança, desinformação e desestabilização política. Por fim, podemos também considerar o aumento das tensões entre os governos e as empresas envolvidas no desenvolvimento da inteligência artificial e outras tecnologias problemáticas, além do recente fracasso das tentativas de elaborar um acordo sobre a proibição das armas letais autônomas. Poderia ter sido feito outro ajuste do relógio do juízo final para mais perto da meia-noite este ano. Isso certamente não me surpreenderia. Mas não devemos nos acomodar, pois ele já está muito perto do apocalipse. A crise da Covid-19 poderia ter servido para impulsionar os governos a unir-se em prol da nossa segurança, como ocorreu com a crise dos mísseis em Cuba, 60 anos atrás, mas não foi o caso. É difícil ver como as coisas poderão melhorar significativamente sem que ainda outras crises e desastres finalmente nos incentivem a agir. Estamos próximos do fim. Putin ameaça usar armas nucleares contra a chantagem do Ocidente. Presidente russo anuncia mobilização de reservistas e admite utilizar arsenal de destruição em massa contra a chantagem do Ocidente pela Ucrânia. Biden diz que conflito atômico não terá vencedores. Pronunciamento do presidente russo, Vladimir Putin, desde que suas tropas invadiram a Ucrânia, 210 dias atrás, teve ameaça de uso de armas nucleares e anúncio de mobilização parcial de reservistas. Declarou o líder do Kremlin, em discurso gravado e exibido ontem. Nosso país tem uma variedade de armas de destruição em massa. Sem dúvida, usaremos todos os meios à nossa disposição para proteger a Rússia e o nosso povo. Isso não é um blefe. Em Nova York, onde falou à Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a Rússia violou descaradamente princípios centrais da Carta da ONU e advertiu: uma guerra nuclear não pode ser vencida e não deve ser travada. Mas o que aprendemos com o relógio do juízo final é que a nossa capacidade atual de lidar com essas crises provavelmente é a pior da história. O relógio ainda está se movendo, e se não pudermos fazer seus ponteiros voltarem, as badaladas da meia-noite podem não estar distantes. No próximo episódio, o Sol é nossa estrela,
Então nada mais justo que conhecer um pouco mais sobre estas fontes de calor e também dividem alguns pontos do nosso universo. Aguardamos vocês que são a estrela principal deste canal. Até a próxima. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.